Escrevo para vocês de Montes Claros. Decidi contar esta história depois de ouvir uma coletânea de eventos que aconteceram com motoristas de aplicativo. Trabalhei nessa cidade por alguns anos como motorista de aplicativo e sempre preferi os turnos noturnos. Apesar de ter tido algumas experiências um tanto estranhas, eu continuava dirigindo à noite. O que vou contar aconteceu em uma noite muito chuvosa, daquelas em que todo mundo prefere não sair, mas que para nós representava a oportunidade de ter mais corridas. Eram 3 da manhã quando recebi uma corrida. Seria saindo de um bairro nos arredores da cidade e terminando no centro, um bom trajeto. Cheguei e peguei a pessoa. Era uma mulher de aproximadamente 60 anos, muito normal. Ela se despediu de alguém e entrou no meu carro. A conversa surgiu naturalmente. Falamos sobre coisas comuns, como o clima, como estava indo o trabalho e coisas assim. Ao me aproximar do destino, a cerca de meia quadra, a senhora me pediu que a deixasse antes de chegar, que a deixasse na esquina sem entrar naquela rua. Eu insisti em deixá-la até onde o aplicativo indicava, até o destino final, porque ainda estava chovendo e a rua parecia muito escura para que ela caminhasse sozinha por ali, mas ela não aceitou. Ela me pediu firmemente para deixá-la ali. Encostei o carro, finalizei a corrida, informei o valor e ela me pagou em nota e dispensou o troco que era mínimo. Antes dela sair, me agradeceu e me disse para cuidar das minhas filhas. E foi aí que eu me dei conta de que eu nunca havia mencionado que tenho 2 filhas. Isso me fez virar para olhá-la, e ao vê-la, quase desmaiei. Não era a mulher de 60 anos que havia entrado no carro, não. Era uma mulher de cerca de 20 anos. E eu vi claramente quando ela desceu e entrou naquela rua. Não consegui me conter, dei ré para tentar vê-la novamente, mas, embora tenham sido apenas 1 ou 2 segundos, não havia ninguém na rua. A rua por onde ela havia entrado estava completamente escura e deserta, e não havia nenhum lugar onde ela pudesse ter se escondido. Me afastei e parei em uma dessas lojas que ficam abertas a noite toda para comprar um energético, me acalmar e acender um cigarro. Preferi encerrar a noite e descansar, mas então aconteceu algo igualmente estranho. No dia seguinte, ao revisar minhas corridas anteriores, essa última não aparecia. Liguei para a central, já que eu estava em um desafio em que precisava completar um certo número de corridas para ganhar um bônus, mas sem esse trajeto, eu ficaria com uma a menos e isso me importava. Expliquei que havia uma corrida que não tinha sido contabilizada, achando que fosse um problema no aplicativo, mas a pessoa que me atendeu entrou na minha conta para verificar e me disse que não havia registro dessa corrida. Sem uma solução, decidi escrever para o suporte e eles verificaram os dados que dei sobre a corrida, a localização, o destino, a hora e a mesma coisa. Essa corrida não existiu, era como se eu nunca a tivesse feito. Ainda hoje guardo o dinheiro que ela me pagou no dia. É uma lembrança da coisa mais bizarra que me aconteceu na vida. Mudei-me para a cidade do México há cerca de 5 anos. No início foi difícil, mas com o tempo me acostumei. Alguns meses depois de chegar, finalmente encontrei meu primeiro emprego. É um lugar muito tranquilo, embora eu tivesse muito medo de estar no 4º andar por causa dos terremotos. Poucos meses depois de começar a trabalhar, vivenciei meu primeiro tremor. À noite. Lembro que naquele dia eu tinha vontade de comer algo no jantar e não conseguia dormir quando ouvi o alarme sísmico. Fiquei muito assustada. Normal para alguém que viveu toda a vida em uma zona rural onde nunca se sentem terremotos. Graças a uma vizinha consegui me acalmar e superar o susto. Depois tudo voltou ao normal e semanas depois, no meu trabalho, nos preparamos para o simulado de terremoto. Tentei não me agitar, porque só ouvir o alarme me deixa nervosa,
e segui os procedimentos. Tudo correu bem. Na verdade, me deixou mais segura. Mas eu não estava preparada para o que aconteceu logo depois. Minha mesa estava perto da janela, não exatamente ao lado, mas perto o suficiente. Então, às vezes, eu me distraía olhando para fora. Bem em frente eu podia ver um prédio velho, aparentemente desocupado, pois tinha algumas janelas quebradas e nunca tinha luz. Eu podia passar horas olhando, me perdendo na escuridão das janelas. E naquele dia não foi exceção. Eu estava olhando para o prédio sem pensar, apenas observando, quando de repente, de relance, no arco de uma porta dentro daquele prédio, pensei ter visto alguém se espreitar. Fiquei surpresa. Então rapidamente pisquei e foquei meus olhos naquele lugar, mas não vi mais nada. Achei que fosse produto da minha imaginação, já que preciso usar óculos. Então voltei ao trabalho, mas novamente de relance vi um movimento naquele prédio. Tentei não dar atenção. Talvez estivesse cansada demais. Mas no final acabei olhando de novo e desta vez vi claramente alguém. Um homem que parecia estar andando pelo prédio. Fiquei um tempo observando e o local continuava sem luz. Percorri as janelas com os olhos, esperando ver algum sinal em outra delas, mas quando voltei ao lugar onde estava aquele homem, percebi que ele também estava me olhando, e quando me dei conta, desviei o olhar para o monitor. Estava tentando me concentrar de novo, quando senti um leve movimento. Achei que fosse algum caminhão pesado passando perto do prédio, o que geralmente faz com que ele se mova um pouco e depois pare, mas desta vez o movimento não parou. Logo em seguida o alarme soou e todos entraram em pânico, apesar de as instruções serem manter a calma. Eu também fiquei nervosa e comecei a sair rapidamente. Fiquei muito nervosa quando percebi que não conseguia caminhar por causa do tremor, mas finalmente cheguei ao ponto de encontro que nos indicaram. De lá, era possível ver a entrada do prédio próximo, onde estava aquele homem, mas a porta estava trancada com uma corrente e cadeado. Naquele momento, fiquei preocupada que ele não conseguisse sair a tempo e que, por ser um prédio tão velho, ele pudesse ficar preso caso desabasse. Comecei a olhar para cima para ver se o homem ainda estava lá. Então o vi saindo por uma janela, aproximando-se da borda. Do quarto andar ele olhou para mim e depois pulou. Eu gritei, desviei o olhar e comecei a chorar. Uma colega se aproximou de mim e disse que tudo estava bem, que o terremoto estava quase acabando e que eu não precisava ter medo. Com a voz quase muda, perguntei: O homem do prédio branco, você o viu? Ela só dizia para eu me acalmar. Abri os olhos e olhei ao redor. Era como se ninguém mais tivesse notado. Fiquei parada, apenas relembrando o olhar do homem antes de pular. Um tempo depois nos disseram que não poderíamos entrar no prédio até que a Defesa Civil nos autorizasse, mas que aparentemente nosso prédio não sofreu danos. Mas calma, fui até onde o homem deveria ter caído, mas não havia nada, nenhum sinal de que ele tivesse pulado. Perguntei aos meus colegas, mas ninguém viu alguém lá, e um deles até comentou que aquele prédio nunca era aberto. Pensando bem, o prédio estava trancado por fora, e a corrente e o cadeado pareciam velhos. Se alguém tivesse entrado, teria que ter removido o cadeado e a corrente, pois as paredes ao redor eram muito altas, e as janelas só começavam a partir do 3º ou 4º andar. Tentei esquecer o que aconteceu, e quis pensar que era minha imaginação, e que o medo estava me fazendo ver coisas que não existiam. Naquele dia demorei muito para voltar para casa. Quando fui dormir, ao tentar fechar os olhos, me lembrei novamente do que aconteceu. Quase podia ver aquele homem me olhando e depois pulando, sem desviar o olhar de mim. Quando fechava os olhos, podia ver seu rosto. Eu não suportava isso. Acabei por fim decidindo me levantar e ver La Casa de Papel para me distrair. Minha série favorita. Em algum momento adormeci, mas meus sonhos se transformaram em pesadelos, e neles aquele homem aparecia,
me olhando pela janela enquanto seu rosto se desfigurava, como se ele tentasse me dizer algo. Essa foi a noite em que meus pesadelos começaram. Nos dias seguintes, eles se intensificaram, cada vez mais longos e terríveis. A cada um, eu voltava a ver aquele homem me olhando e dizendo coisas em um idioma que eu não entendia, mas que me causava verdadeiro terror. Suas palavras ecoavam na minha cabeça repetidamente, cada vez mais fortes, enquanto seus olhos se tornavam negros e cada vez maiores. Todas as noites eu acordava com medo, acendia todas as luzes e não conseguia voltar a dormir. No trabalho, eu evitava a todo custo olhar para aquele prédio, mas sentia que alguém estava me observando de lá, mesmo depois de descobrir que as janelas eram do tipo que só permitem ver de dentro para fora. Um dia, surgiu a oportunidade de mudar minha mesa para o outro lado do escritório, e claro que aceitei. Depois disso, passei dias tentando esquecer. Dormia com a luz acesa e a TV ligada em algum programa para distrair meus sonhos, mas sempre por um momento, aquele homem e seu rosto horrível apareciam. Finalmente, alguns meses depois, parei de sonhar com aquela aparição ou o que quer que fosse, e voltei à minha vida normal, ou pelo menos foi o que pensei. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, ao passar pela janela da sala, pensei ter visto aquele homem. Olhei de novo, mas ele não estava mais lá e fechei as cortinas. Mais uma vez, sendo uma idiota, quis acreditar que era meu cansaço ou algo parecido. Já enquanto dormia, sonhei com ele, como sempre acontecia. Desta vez eu estava no escritório, olhando para ele pela janela, e ele também me olhava. Em seguida começou a pronunciar aquelas mesmas palavras de sempre. Seu rosto começou a derreter. Ele começou a caminhar em minha direção, chegou à janela do meu prédio, e eu podia ouvi-lo claramente falando perto da minha janela, colocando os dedos no vidro e depois arranhando. Tudo ficou escuro ao meu redor, e eu não consegui mais suportar. Desabei de chorar. Minhas noites de sono foram um inferno a partir desse dia, e eu não estava aguentando nem mesmo trabalhar. Acabei comentando com uma moça que começou a trabalhar comigo. Ela espontaneamente me disse para passar na casa dela e conversar com sua avó, que ela sim poderia me ajudar. Cheguei naquele mesmo dia em sua casa e sua avó era uma querida, uma senhora maravilhosa. Contei-lhe tudo o que acabei de relatar para vocês e ela imediatamente acendeu uma vela e me disse que iríamos rezar por 7 dias para aquela alma. Foram 7 dias de tormenta e manifestações em minha casa. Não era nada como em filmes, mas sentia a casa triste e escura. Parecia que a luz não entrava. Após o último dia, tudo voltou a ser como era antes. Não tive mais sonhos com aquele homem e voltei a dormir tranquilamente. Agradeci de joelhos a senhora Verônica. Ela foi realmente um anjo em minha vida e serei imensamente grata a ela durante toda a minha existência. Já postei algumas das minhas experiências aqui antes, principalmente de quando eu era uma auxiliar de enfermagem, mas antes disso, eu costumava ser monitora no acampamento de jovens da minha igreja durante a minha adolescência. Esta história aconteceu em 2009. Não vou dizer o nome da cidade por questões de privacidade, já que ainda moro por perto, mas foi uma das coisas mais estranhas que já experimentei. Em 2009, eu estava no último ano do ensino médio. Estava fazendo provas e me preparando para a formatura, sem mencionar todos os esportes que eu praticava, além de trabalhar em um emprego de tempo integral para pagar o meu carro. Eu estava tão ocupada que nem tinha pensado no acampamento de verão da igreja, onde nos últimos 2 anos eu tinha sido uma das monitoras do grupo das meninas mais jovens. Isso até que encontrei um dos pais de uma dessas meninas após uma competição de atletismo,
onde ela rapidamente me lembrou que sua filha estava no meu grupo naquele ano e não via a hora de fazermos a caminhada até o lago, onde todas nadaríamos e começaríamos a primeira semana de acampamento da igreja. Eu tentei parecer animada, porque, vamos ser sinceros, eu só queria ir para casa. Porém, dei um sorriso e disse que também mal podia esperar. As semanas seguintes passaram voando, e antes que eu percebesse, eu já tinha me formado e estava tentando escolher qual maiô seria adequado para o acampamento da igreja, quando minha avó, com quem eu e minhas irmãs morávamos, entrou no meu quarto para me lembrar das cobras e de levar repelente. Ela me deu um grande abraço e, antes de sair do meu quarto, me disse para ter cuidado, coisas típicas de pais. Eu disse a ela que teria cuidado e que a amava. Depois terminei de arrumar as malas e joguei tudo no canto do quarto para carregar no carro na manhã seguinte. A manhã seguinte chegou. Eu arrumei o carro, tomei café da manhã e me despedi das minhas irmãs mais novas e da minha avó. Depois, fui para a igreja. Todos nós deveríamos ir juntos no ônibus, mas alguns de nós, os mais velhos, podíamos dirigir nossos próprios carros, então teríamos transporte extra. Eu escolhi dirigir, então 2 outras meninas foram comigo e nós curtimos nossas músicas favoritas durante 45 minutos de viagem até o acampamento. O primeiro dia foi o que você esperaria. Desempacotamos e recebemos nossos grupos e cabanas. Então, nos trocamos para a caminhada até o lago, pegamos nossas coisas de natação e mochilas para o nosso tradicional primeiro mergulho. Durante a caminhada até o lago, minhas 2 amigas e eu notamos uma casa na floresta, que nunca tínhamos visto nos anos anteriores em que estivemos ali. Mas pensamos: talvez os donos do acampamento tenham construído uma casa para eles aqui. Quero dizer, é um lugar bonito e tranquilo, eu não os culparia. Continuamos andando e chegamos ao lago, onde passamos algumas horas observando as crianças e nos divertindo, até ser hora de voltar para o jantar. Reunimos as crianças e uma menina foi na frente, outra no meio do grupo, enquanto eu fiquei atrás, para evitar que as crianças se perdessem ou se afastassem. Passamos pelo lugar onde a casa estava algumas horas antes e agora ela tinha sumido. Nós 3 nos olhamos pensando: estamos perdidas? Mas não, a trilha estava marcada e fazíamos isso há anos, então sabíamos exatamente onde estávamos. De volta ao acampamento, enquanto as crianças jantavam e fazíamos nossos pratos, perguntamos aos 3 rapazes da nossa idade que estavam cuidando dos meninos se eles tinham visto a casa ou sabiam algo sobre ela. Nenhum deles sabia do que estávamos falando, e o mais velho sugeriu que alguns de nós voltássemos lá à noite para investigar. Fomos eu, uma das meninas que tinha estado comigo mais cedo, chamada Sara, e um rapaz chamado Lucas. Os outros preferiram ficar e cuidar das crianças, e disseram que iriam na noite seguinte. Depois que colocamos todas as crianças para dormir, nós 3 nos certificamos de que não tínhamos sido vistos por nenhum adulto e saímos com lanternas e nossos celulares. Caminhamos até o local e a casa estava de volta. Ela estava lá, e parecia haver uma luz tremeluzente de uma vela ou lanterna na janela da frente. Podíamos até ver algumas figuras se movendo lá dentro. Ficamos quietos para não nos metermos em problemas. Tiramos algumas fotos para mostrar aos outros e então voltamos. Na noite seguinte, os outros 3 foram até a casa e viram a mesma coisa que nós, e também tiraram suas próprias fotos. Os meninos que foram com eles até chegaram a subir na escada da frente, mas ficaram com medo de olhar pela janela. Agora todos nós tínhamos visto aquela pequena casa na floresta. Sabíamos que não estávamos loucos, mas no último dia do acampamento todos voltamos ao lago para as crianças se divertirem e nadarem antes de voltarmos para casa. E eu juro por tudo que a casa havia desaparecido. Não havia nada além de uma clareira vazia onde a vimos pela última vez, e nenhum de nós sabia o que pensar. Perguntamos aos adultos que estavam no comando quando fomos embora, e eles nos disseram que anos atrás,
Os donos do acampamento tinham uma cabana ali, mas no final dos anos 80, ela havia pegado fogo. Todos nos olhamos e Lucas abriu o celular. Naquela época tínhamos celulares de teclinhas. Para nossa surpresa, as fotos estavam todas pretas. Era assim em todos os nossos celulares. Ainda converso com algumas pessoas da escola e toda vez que falamos, sempre mencionamos aquela casa. Lucas acha que estávamos vendo algo do passado. Eu não sei o que vimos, mas sei com certeza que vi aquela casa. Se alguém souber algo sobre casas ou prédios que desaparecem, ou o que poderia ter acontecido conosco, gostaria de ouvir. Por enquanto, é apenas uma história assustadora que contamos aos nossos filhos. Boa tarde a todos. Hoje quero contar minha história. Sou um rapaz de 22 anos que vive em Cornellà, um município da província de Barcelona, na Espanha. Antes de começar, quero destacar que toda a parte materna da minha família é de origem galega, uma região da Espanha conhecida por ter uma conexão especial com o mundo espiritual. É muito difícil encontrar um galego que nunca tenha percebido algo que não tem explicação. Ao longo da minha vida, várias vezes passei por fenômenos difíceis de explicar, mas o que venho narrar é o que mais me marcou. Isso aconteceu em 2008. Na casa onde moro há 3 quartos. Um dos meus pais, um da minha irmã e o terceiro que eu divido com meu irmão. No entanto, naquela época eu dormia sozinho no quarto que atualmente é da minha irmã. Uma noite daquele ano era impossível conciliar o sono. Eu me sentia muito acordado e sem vontade de dormir. Da minha cama dava para ver o corredor através da porta do meu quarto. Naquela noite a luz do corredor estava acesa e eu a olhava enquanto tentava dormir. De repente algo aconteceu que jamais conseguirei apagar da memória. Pela abertura da porta, através da qual eu podia ver o corredor, apareceu uma figura. Essa figura parecia em parte humana, pois tinha corpo humano, mas ao mesmo tempo era completamente negra. Todo o seu corpo e rosto eram negros, como uma sombra. Não se podia perceber nenhum traço facial, pois tudo era escuridão. Bom, apesar disso, quando ela apareceu, eu soube que estava me olhando. Não dava para ver, mas eu sentia claramente o olhar fixo em mim. Sob aquele olhar sombrio, fui incapaz de me mover ou articular qualquer palavra. Queria chorar, gritar e chamar meus pais, mas não consegui, pois a influência que essa figura maligna exercia sobre mim não permitia. E de repente ela se retirou. Assim que ela desapareceu, senti que ao mesmo tempo me libertava do poder daquele olhar, e só então consegui gritar e, entre soluços, chamar meus pais. Meu pai, alertado pelo meu choro, correu para o meu quarto para ver o que estava acontecendo. Eu expliquei o que tinha ocorrido e perguntei se ele ou minha mãe tinham ido me ver. Ele respondeu que não, que ambos estavam no andar de cima. Esse evento me impediu de dormir tranquilamente por muitos meses, fazendo com que às vezes eu acordasse no meio da noite. Uma dessas vezes, ao despertar, algo terrível aconteceu. Senti um peso sobre as minhas pernas. Quando levantei o olhar, lá estava ela, a mesma entidade sombria sentada sobre minhas pernas. Não sei nem mensurar tamanho terror, e novamente não pude me mover nem gritar. Isso durou aproximadamente 10 segundos, até que a figura se levantou e saiu do meu quarto. E só então consegui chamar meus pais. Foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Quando meu irmão nasceu, pouco tempo depois me mudei para o quarto atual, que passei a dividir com ele, enquanto minha irmã ficou com o quarto onde via aquela figura sombria. Tenho que dizer que, desde que estou no meu quarto atual, nunca mais vi essa entidade. Agora é apenas uma lembrança do passado. Apesar disso, anos depois,
Ao conversar sobre esses acontecimentos com minha família, minha irmã me confessou algo surpreendente. Ela, a quem eu nunca contei nada, me revelou que também viu a mesma entidade. Ela disse que ao longo desses anos, de tempos em tempos, a entidade aparecia espreitando pela abertura da porta. Disse que ela nunca olhava para o corredor por medo de se deparar com a figura e que isso ainda estava lá. Ainda não conseguia encontrar uma explicação para o que nos aconteceu. O que está claro é que essa entidade está ligada de alguma forma àquele quarto, pois só se manifestou para as pessoas que dormiram lá. Minha família comprou a casa ainda na planta, então acredito que essa entidade deve estar vinculada a alguma construção anterior que existia no terreno onde está o prédio atual. Algo deve ter acontecido aqui. Algo sombrio que faz com que essa entidade permaneça. Quero investigar o que havia aqui antes e a história desses terrenos. Quero descobrir por que essa figura sombria está presa a esse quarto. Prometo mantê-los informados sobre qualquer novidade. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, vivia no campo, em Iowa. Tínhamos uma pequena fazenda com 2 cavalos e algumas galinhas. Para dar um pouco de contexto, da direita para a esquerda da propriedade, havia a casa, um pequeno galpão, os cavalos e o galinheiro, e então um penhasco com vista para o restante do pasto. No pasto, ao lado desse penhasco, havia uma pequena floresta assustadora. Nenhum dos animais passava por essa floresta. Havia uma grande árvore no meio e ossos espalhados pelo chão. Minha irmã e eu ficávamos aterrorizados com isso. Acho que é de lá que veio o cão do inferno. Essa história se passa no penhasco, logo ao lado dessa floresta. Uma árvore tinha caído para cima do penhasco, meio que pendurada sobre ele. Era uma área de descarte usada por trabalhadores da construção civil, então havia muito cimento e vergalhões expostos. Isso era uma operação ilegal, da qual nem meu pai sabia. O antigo dono foi quem deu permissão para fazerem isso. Ele regularizou tudo com a lei, mas nunca limparam a bagunça. Meu pai me disse para não subir na árvore caída, pois não era segura devido à casca escorregadia. Depois que ele voltou para casa, a minha versão inteligente decidiu subir na árvore mesmo assim, porque aparentemente eu sabia mais e queria ver a vista. Eu fui bem longe na árvore antes de escorregar e cair. Bati no chão próximo ao pé do penhasco. Eu era pequeno, então não sei dizer qual era a altura da queda. Foi o suficiente para eu cair de lado e usar a mão para proteger a cabeça de bater no cimento. Lembro-me de ver o chão por um segundo antes de bater e desmaiar. A próxima coisa de que me lembro é de sentir algo estranho, como uma pele áspera e dura na parte de trás do meu pescoço, mas fiquei consciente por apenas alguns segundos. Quando acordei, acreditava que cerca de 2 horas tinham se passado. Abri os olhos. Eu estava no topo do penhasco novamente. Na verdade, estava um pouco distante dele. Minha cabeça latejava. Tentei limpar o sangue dos olhos e, em um piscar de olhos, vi o que acreditei ser algum tipo de anjo. Cabelo curto e branco, um olho amarelo, outro azul, e talvez usando vestes brancas. Pisquei e ele desapareceu. Então me levantei. Mal conseguia ficar em pé porque minha cabeça doía e eu estava muito tonto. Caí algumas vezes antes de conseguir voltar para casa. Minha mãe e meu pai discutiram sobre me levar ou não ao hospital. No fim, decidiram não me levar. Após alguns dias, eu me recuperei em grande parte, mas aqui está a parte estranha. Eu queria usar minha camiseta favorita de trator verde para ir à escola, a mesma que eu estava usando no dia em que fui arrastado, e ela parecia ter sido mordida por um cachorro. Os dentes da mordida eram estranhos, 3 fileiras de dentes de tamanhos diferentes, e dentro da marca estava seco, como se tivesse sido queimado, mas sem a fuligem preta. Depois olhei no espelho antes de sair de casa
e vi um corte na minha testa. Quando voltei para casa, fui investigar o local do acidente. Havia uma poça de sangue onde caí, já seca, e 4 marcas de arrasto na terra subindo o penhasco, sem pegadas, apenas as marcas das minhas mãos e dos meus pés. Eu moro em uma pequena cidade no norte da Inglaterra, onde quase não há crimes. Por causa disso, nunca tive problemas em caminhar para casa depois do trabalho no supermercado local. Era o meu aniversário de 16 anos e eu tinha pegado um turno que terminava às 22 horas. Meu melhor amigo morava perto de onde eu trabalhava e me enviou uma mensagem dizendo para passar na casa dele e pegar meu presente. Então fui. No caminho entre o supermercado e a casa do meu amigo Lee, havia uma floresta com uma trilha que a atravessava. Como fazia um frio absurdo naquela noite, parei no início da trilha para pensar se deveria ou não seguir por ali. A iluminação era muito fraca, então, apesar de haver pouquíssimos crimes, decidi não arriscar e continuei pela rua bem iluminada. Eu mal tinha andado uns 3 metros quando ouvi o portão no começo da trilha se abrir. Olhei para trás por curiosidade, mas o que vi fez meu coração parar no peito. Um homem estava ali, com pelo menos 2 metros de altura. Ele vestia um agasalho escuro e ficou parado olhando para mim. No início não pensei muito sobre isso. O bairro de Lee tinha uma gangue, então imaginei que ele fazia parte desse grupo. Continuei andando, cuidando da minha vida. De repente, ouvi o homem começar a correr e fiquei apavorada. Corri mais rápido do que jamais havia corrido na vida, arriscando olhar para trás e confirmando que ele realmente estava me perseguindo. Virei-me e continuei correndo, entrando na rua principal do bairro de Lee. Havia uma regra dita entre os poucos criminosos da minha cidade: nunca perseguir meninas jovens. Então, eu sabia que aquele cara não era local. Se ele me pegasse, quase não haveria como me rastrear. Eu gritei por ajuda, esperando que a gangue estivesse por perto e viesse me socorrer. O homem começou a gritar para eu calar a boca. Eu conseguia sentir sua respiração no meu pescoço. Estava tão assustada que por um momento pensei que iria morrer. Cheguei à casa de Lee, pulei a cerca da frente e corri até a porta, rezando para que estivesse aberta, mas não estava. Decidi que, se fosse preciso, eu lutaria. Me virei para o homem, tentando recuperar o fôlego para ter uma chance contra aquele gigante. Ele não conseguiu pular a cerca. Era muito pesado, então ficou mexendo no portão. Lee abriu a porta no mesmo instante em que ouvi gritos vindos da rua. Senti um alívio imenso ao ver alguns dos membros da gangue local perseguindo o homem. Eles o pegaram. Quando a polícia chegou, o homem estava quase morto pela surra que levou. Descobriu-se a partir daí que ele era um conhecido abusador de crianças do sul do país e poucos dias antes havia agredido outra menina. Eu nem quero imaginar o que teria acontecido se ele tivesse me alcançado ou se aquela gangue não estivesse lá para me ajudar.